Sabe aquela sensação, no fim de um dia de trabalho, de que a gente passou mais tempo em tarefas administrativas do que naquilo que realmente importa? Hoje, a gente vai explorar exatamente isso. Como a inteligência artificial pode se tornar uma assistente pessoal, transformando processos que levam horas em tarefas super rápidas e eficientes. Vamos começar com essa reflexão. Imagina só todo o tempo que se gasta em tarefas repetitivas, dia após dia. E se uma ferramenta pudesse de fato devolver essas horas, permitindo que o foco vá para o que realmente faz a diferença? É exatamente esse potencial que a gente vai analisar hoje. Bom, então vamos para a nossa primeira parte. A revolução silenciosa. O mais curioso sobre a IA é que a verdadeira mudança não está naquelas coisas grandiosas que a gente vê nos filmes. Não. A revolução acontece de forma discreta, otimizando aquelas pequenas tarefas que, quando somadas, consomem a maior parte do nosso tempo. E aqui está o ponto central. O verdadeiro poder da IA é justamente esse: automatizar a papelada, as comunicações do dia a dia. E com isso, liberar as equipes para o que realmente importa: pensar em estratégia, ser criativo, inovar. É uma troca muito, mas muito inteligente de tempo. Ok, a teoria é ótima, né? Mas e na prática? Como isso funciona de verdade? É o que a gente vai ver agora nessa segunda parte. Vamos ver esse assistente em ação, transformando conversas que parecem abstratas em planos bem concretos, com ações definidas. Imagina só esse cenário. Isso aqui é um trecho da transcrição de uma reunião de 1 hora. Uma confusão de ideias, decisões, conversas paralelas. A informação importante está toda aí, mas está perdida no meio de um monte de ruído. Agora, olha que interessante. Com um comando simples e direto como este, é possível pedir para a IA processar todo aquele texto bagunçado. Não precisa de nada complexo, só um pedido claro. E pronto. O resultado é esse. Em segundos, aquele caos vira uma lista de tarefas super clara, organizada. Cada item com seu responsável, com seu prazo, sem deixar margem para dúvida. O ganho de tempo e de precisão aqui é gigantesco. E esse mesmo princípio vale para a comunicação escrita. Sabe aquela dificuldade de começar a escrever um e-mail importante? A gente pode simplesmente dar os pontos principais para a IA e ela gera um rascunho profissional já no tom certo. A aplicação vai muito além. Para quem já ficou olhando para a página em branco, sem saber por onde começar um projeto novo, a IA pode criar uma estrutura inteira, um esqueleto de um plano de projeto, sabe? Com metas, escopo e até uma análise de riscos que talvez a gente nem tivesse pensado. Dali para frente é só detalhar. Mas claro, como toda ferramenta poderosa, é preciso saber usar. Por isso, na nossa terceira sessão, vamos definir o que a gente pode chamar de as regras do jogo. Ou seja, as melhores práticas para garantir que a IA trabalhe a nosso favor da melhor forma possível. Vamos pensar nisso como as regras de ouro. Primeiro, a IA é uma excelente assistente para dar o pontapé inicial para criar o primeiro rascunho. Segundo, quanto mais específico e detalhado o pedido, melhor. Contexto é tudo. Terceiro, é uma mão na roda para resumir documentos e discussões longas. E por último, a regra mais importante de todas, a verificação final é sempre, sempre humana. Fatos, dados, fontes, tudo precisa ser checado. E agora, a gente entra num tópico que é fundamental e não pode ser ignorado: os riscos. Porque ser um usuário inteligente significa saber usar os benefícios, mas também navegar com muito cuidado pelas possíveis armadilhas, como as alucinações e, claro, a segurança dos dados. Primeiro, vamos entender um conceito-chave: a tal da alucinação da IA. Basicamente, é quando a ferramenta cria uma informação que parece super correta, super factual, mas que na verdade é completamente inventada. E por que isso acontece? Porque a IA não é um banco de dados que consulta a verdade. Ela é um motor de previsão. O objetivo dela é prever a próxima palavra mais provável para que o texto soe bem, que seja coerente. A verdade, infelizmente, fica em segundo plano. Para se proteger disso, o ideal é ter um processo simples de 3 passos. Primeiro, desconfie sempre, por padrão. Segundo, peça as fontes. Mas atenção, a IA também pode inventar as fontes. Então, o terceiro e mais importante passo, verifique tudo em outros lugares. Jogue no Google, procure em artigos, confirme a informação. Bom, além da informação errada, tem outro risco que pode ser ainda mais sério: a segurança dos dados. Qualquer coisa que é inserida numa ferramenta pública de IA pode um dia ser usada para treinar modelos futuros, ou seja, pode vazar. Então a regra aqui é muito, muito clara.
Nunca, em hipótese alguma, insira dados pessoais, CPF, informações sigilosas da empresa, nada disso diretamente numa ferramenta pública de IA. O jeito certo de fazer é anonimizando os dados. Descreva a situação de forma genérica. Um cliente com uma fatura de valor alto está em atraso, sem nenhum detalhe que possa identificar quem é a pessoa ou qual é a empresa. Resumindo, para usar de forma segura é simples. Generalize os dados sensíveis. Se possível, dê preferência para as ferramentas corporativas, que geralmente têm mais camadas de segurança. E claro, sempre leia a política de privacidade e siga as regras da empresa onde se trabalha. E isso tudo nos leva à nossa parte final, que talvez seja a mais importante de todas. Depois de olhar a ferramenta, as regras, os riscos, chegamos no elemento crucial: quem usa a ferramenta. É o papel do usuário que vai fazer toda a diferença. A IA é, sem dúvida, uma alavanca poderosa de produtividade, mas a eficácia, a qualidade e principalmente a segurança do resultado dependem totalmente do pensamento crítico e da supervisão de quem está por trás do comando. E para fechar, fica essa provocação. Agora, sabendo do poder imenso que essas ferramentas têm, mas também dos perigos, qual será o primeiro comando a ser dado? A escolha de como usar essa tecnologia de forma inteligente e responsável está, no fim das contas, nas mãos de cada um.